Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai analisar uma comparação que é, no mínimo, fascinante. Vamos colocar lado a lado duas estruturas biológicas que parecem não ter absolutamente nada a ver. Uma única célula do cérebro humano e um braço de polvo inteiro. Se prepare, porque a conexão entre os dois é de explodir a cabeça. Parece uma pergunta meio estranha, não é? Mas é exatamente essa a provocação. Como é que pode duas arquiteturas tão diferentes, uma microscópica e outra macroscópica, terem chegado a soluções tão geniais para o mesmo problema fundamental: processar informações de um jeito inteligente? Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com essa conexão surpreendente, depois analisa a arquitetura e a autonomia de cada um, vê como eles aprendem e, no final, a gente amarra tudo para entender por que são considerados duas obras-primas da evolução. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Ok, tudo começa com um desafio em comum. Tanto o nosso cérebro quanto o sistema nervoso do polvo precisaram, em algum momento da evolução, dar um jeito de processar uma quantidade absurda de informações de forma eficiente. E a solução que a natureza encontrou nos dois casos foi o que a gente chama de computação distribuída. Pensa só, é como se fosse uma cozinha de restaurante. Em vez de ter um único chefe fazendo tudo, a tarefa é dividida entre vários cozinheiros especialistas. A grande diferença, claro, é como e em que escala isso é feito. E isso nos leva à primeira grande comparação, a arquitetura, a estrutura fundamental de cada um. É aqui que as diferenças começam a ficar gritantes. Para a gente entender melhor, imagina que o dendrito é como uma empresa com aquela estrutura de árvore, bem hierárquica, sabe? Cada galho é um departamento que processa as coisas ali no seu canto antes de passar para cima. Já o polvo é outra história. É como uma equipe de especialistas super autônomos onde cada braço pode resolver problemas bem complexos por conta própria. E o que é realmente incrível nessa ideia é essa analogia. Ela ajuda a gente a visualizar o quão poderoso um único neurônio nosso realmente é. Não é só um interruptor de liga e desliga, sabe? É praticamente um computador super complexo com vários núcleos de processamento trabalhando ao mesmo tempo. Olhando mais de perto, cada um desses raminhos do dendrito funciona como um pequeno módulo, fazendo cálculos bem sofisticados. E a decisão final do neurônio, se ele vai disparar um sinal ou não, é basicamente o resultado da soma de todas essas pequenas computações. É um universo de processamento dentro de uma única célula. Em total contraste, cada braço de um polvo é praticamente um cérebro por si só. Ele não precisa ficar perguntando para o cérebro central o que fazer para explorar um objeto ou para fazer um movimento. Ele já tem tudo ali, os sensores, os processadores, os motores, tudo integrado. E isso nos leva direto para o próximo ponto, o nível de autonomia. Se os dois são sistemas distribuídos, o quão independentes são as suas partes de fato? A autonomia do dendrito é uma coisa interna, sutil. Ele consegue integrar sinais, fazer cálculos complexos, mas o poder dele está em, digamos, sussurrar uma sugestão para o neurônio, influenciando se ele vai ou não disparar. É uma autonomia de processamento, não uma autonomia de ação no mundo lá fora. Agora, a autonomia do tentáculo, essa é de um nível completamente diferente. É uma autonomia comportamental. Ele pode decidir, agir e até aprender a manipular um objeto sem precisar consultar o chefe lá no cérebro central. É uma independência assim, impressionante para uma parte do corpo. Então, o pulo do gato é este. O dendrito influencia um sinal elétrico microscópico. Já o tentáculo executa uma ação física, complexa no mundo real. Um sussurra uma sugestão, o outro vai lá e faz a tarefa. Ok, com arquiteturas e autonomias tão diferentes, como é que esses dois sistemas aprendem e se adaptam? Vamos ver agora como o aprendizado acontece em cada um deles. E a diferença, de novo, é a escala. O aprendizado no dendrito é subcelular. É um ajuste fino, minucioso nas conexões. No tentáculo, não. É um aprendizado de sistema, uma reorganização de circuitos inteiros para aprender novos movimentos. Dentro de um neurônio, o aprendizado é uma coisa incrivelmente localizada. A própria forma daquelas pequenas espinhas nos dendritos pode mudar em questão de minutos, e isso altera completamente como os sinais são processados. É um ajuste de altíssima precisão e nível microscópico. Já os tentáculos do polvo aprendem na prática. Um único braço pode, sozinho, aprender como abrir um pote, lembrar a textura exata de uma rocha ou até se reorganizar para compensar algum dano.
Isso é neuroplasticidade em nível de sistema, acontecendo fora do cérebro central. É sensacional. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças e ter uma visão completa do que essas duas estratégias da evolução realmente representam. E aqui está o coração da nossa análise. A natureza não tem uma única receita para criar inteligência. Ela encontrou pelo menos duas formas espetaculares de resolver o mesmo problema. Uma delas foi internalizar a complexidade dentro de uma única célula e a outra foi distribuir inteligência pelo corpo inteiro. E esse gráfico aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Dá uma olhada. No nosso caso, a computação complexa está super concentrada em uma única unidade, o neurônio. Já no polvo, a coisa é massivamente distribuída em 9 centros de processamento principais, um cérebro central e outros 8 mini-cérebros nos braços. Essa é uma forma muito poderosa de resumir tudo o que a gente viu. Pensa só, os pequenos ramos dos nossos neurônios agem como se fossem tentáculos em miniatura, explorando e processando todo o mundo da informação elétrica antes de tomar uma decisão. São os nossos sensores internos. E aí, virando a analogia de ponta-cabeça, os braços do polvo são como se fossem dendritos gigantes e autônomos. Cada um é um ramo enorme, independente, que não só processa a informação, mas age com base nela no mundo real. É uma inversão de escala que muda tudo. Uma ideia realmente incrível. E a gente termina com essa reflexão. Se a própria evolução nos mostra que tanto a inteligência centralizada quanto a distribuída são soluções poderosíssimas, o que será que isso nos diz sobre o futuro da inteligência artificial, por exemplo? Será que a gente deveria construir robôs com cérebros centrais ou com corpos inteligentes? Fica aí a reflexão sobre os múltiplos caminhos que existem para se criar uma mente.